Bom, olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nova edição do curso Moda Lab Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 20 anos promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, novamente, temos o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de moda, sustentabilidade e empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores de diversas áreas que vão dividir conosco a sua trajetória, experiência, visão de mercado e principalmente os seus questionamentos sobre a moda. E hoje vamos receber Heloísa Artuso. Ela é pesquisadora, designer, crítica e educadora nas áreas de justiça climática e cadeias globais de produção, cofundadora do Fashion Revolution Brasil e do Instituto FEBRE. Investiga os impactos socioambientais da moda há mais de 10 anos e também leciona no Instituto Europeu de Design desde 2016. Seja muito bem-vinda, Luísa, é um prazer ter você com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Posso começar? Pode começar, obrigada. Tá, vamos nessa. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje e eu fico muito feliz de ver o Lab Moda crescendo, o Moda Lab crescendo como cresceu, expandindo, enfim, há todos esses anos. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre mim e o nosso combinado é que a gente abra para pergunta e resposta no final, mas fiquem à vontade se quiserem para colocar perguntas no chat que a Giovana pode acompanhar por mim. Depois eu vou querer conhecer um pouquinho mais sobre vocês, se a gente tiver essa oportunidade no final. Pode mudar o slide, por favor. Eu já fiz muita coisa nesses últimos 20 e poucos anos de trabalho e a Giovana acabou de dar um panorama sobre o que eu venho fazendo ultimamente, principalmente nos últimos 10, 13 anos. E eu tenho focado mais em justiça climática e de gênero em cadeias produtivas, principalmente nas que são relacionadas à produção de moda, né, cadeias agrícolas. E eu acho que hoje é impossível a gente falar sobre produção, consumo, né, sistemas, cadeias produtivas, sem pensar nos impactos climáticos, sejam eles diretos ou indiretos, às comunidades e aos territórios em que esse meio de produção pode estar localizado. Então, diretamente, a gente pensa em trabalhadores, né? E indiretamente a gente pode pensar nas comunidades que podem ser afetadas por isso. E que, né, tem muito a ver com a maneira como a gente produz e consome hoje em dia. Mas, começando do começo, pode passar para o próximo, por favor. Começando do começo, eu sou formada em desenho de moda pela Faculdade Santa Marcelina, aqui em São Paulo. Me formei em 2004, então eu venho trabalhando com moda e pensando design desde então. Trabalhei como estilista. Na minha época, eu acho que a graduação era dividida, você podia escolher estilismo, fotografia, acessórios, styling. Era uma época que a gente tinha, acho que, menos diversidade de opções e contato com profissionais na época da faculdade. Eu acho que hoje em dia isso tudo é muito mais vivo e diversificado. Mas eu me formei em estilo, eu trabalhei como estilista por 10 anos, mais ou menos, um pouco mais, e eu gostava muito do que eu fazia. Eu gostava de fazer roupa. Eu gostava de pesquisar tendência, eu gostava de criar, eu gostava de estar na prova de roupa, provando, vendo caimento, tecido, textura, estampa, contando história por meio das coleções que eu fazia. Mas eu também vi o mercado mudar muito, de quando eu me formei, lá no início dos anos 2000, até essa primeira década dos anos 2000, ele fez um boom, assim.
as empresas, grandes empresas já de moda estabelecidas ainda eram um sistema familiar, e elas foram se transformando cada vez mais, as varejistas foram ganhando também mais força, e enquanto no início eu pensava 2 coleções por ano, eu acabei pensando uma entrada de roupa nova na loja a cada semana. E vendo isso tudo crescer, o meu trabalho, eu comecei a perceber que ele foi ficando com menos qualidade criativa, com menos qualidade de desenho, com menos qualidade de tecido, porque conforme a moda foi ficando mais rápida, a qualidade dela também foi caindo para que os preços pudessem baixar, para que a gente pudesse vender roupa toda semana. E chegou um momento que eu estava me achando um pouco cínica, porque eu sabia que eu estava convencendo as pessoas a comprarem uma linha de produtos essa semana, mas eu já sabia o que ia ter na semana que vem ou no mês que vem, e eu também ia convencê-las de comprar essas roupas, né, dali a alguns dias. E eu me vi fazendo assim, eu me vi fazendo 30 fichas técnicas em uma tarde. E aí eu parei de desenhar, porque não dá tempo e porque eu sou da época que desenhava à mão a ficha técnica. Então, eu não precisava desenhar, uma porque não ia dar tempo, outra porque não precisava, porque se eu colasse uma foto e falasse, faz essa camiseta sem esse recorte, nesse tecido, com essa cor e com essa estampa, ia desse jeito. E aí eu comecei, e eu conheci assim grandes produções, eu ia muito para Santa Catarina produzir malha, eu fui para o Peru comprar algodão Pima, eu fui para a China desenvolver acessório, e aí eu comecei a me perguntar se fazia sentido mesmo para mim continuar trabalhando como estilista, sendo que o que eu mais gostava na moda, eu vi que eu estava perdendo, porque eu estava virando uma cópia e uma planilha, né? Uma máquina de copiar e de fazer planilha, e que tudo bem, a gente precisa da planilha também, mas essa não era a minha função. E eu acho que a minha viagem para a China foi um pouco a gota d'água, assim. Tem uma cena que me marcou até hoje, isso já tem muito mais de 10 anos. Uma cena que me marcou até hoje, eu estava sentada de um lado de uma mesa, num escritório lá, e a minha amiga, também estilista, estava do outro lado da mesa, também ali escolhendo o material. E aí a gente tinha uma pilha de material assim, na nossa frente, entre a gente, na mesa, que a gente não conseguia enxergar uma outra. E aí eu pensei, não é possível que exista todos esses materiais disponíveis para eu escolher agora. Não é possível que a gente tenha tudo isso, nesse excesso. Não é possível que eu não consiga ver a minha colega na frente, porque a gente está aqui soterrada por um monte de cartela de material. E era uma época que eu estava muito estressada também, corria demais, porque a gente ouvia às vezes da empresa onde trabalhava, mas você ama o seu trabalho, né? Então, tipo, não pode reclamar que está cansada, que está fazendo hora extra, porque a gente ama o que faz. Isso mudou agora nessas gerações que vieram depois de mim, o que é ótimo, porque eu lembro que quando a gente precisava sair no horário de sair, às 7 da noite, a gente tinha que sair meio escondido, assim, escondia a bolsa, para as pessoas não verem que a gente estava saindo no horário. Então, eu fico feliz que hoje em dia as novas gerações também já estão se relacionando melhor, de uma forma mais saudável, muito menos estável, mas isso não é um problema, não precisa ser um problema, mas vocês sabem lidar melhor com esse tipo de coisa. A gente viu muito abuso psicológico, muito abuso dentro do trabalho, e a gente ficava calado. Então, eu sou dessa época que a gente aceitava o diabo veste Prada, assim, como chefe, todos os dias, sem reclamar. Porque era muito normalizado isso.
também. Todas as empresas iam ter um chefe, uma chefe ou um chefe maluco que ia ficar gritando atrás de todo mundo o dia inteiro. Mas agora, para chegar, para o meu ponto de virada foi, eu estava extremamente estressada, o meu cabelo estava caindo muito, assim, por conta do volume de trabalho. Eu percebi que o que eu mais gostava na moda eu já nem estava mais fazendo. E aí eu pensei, eu preciso parar e eu preciso reorientar meu trabalho, porque desse jeito eu não vou conseguir continuar. E foi o que eu fiz. Eu tive a oportunidade de me dar um ano de presente para parar de trabalhar e voltar a estudar. E eu fiz um curso em Londres que chamava Futuros do Design. Ainda dentro do design, porque eu entendi que essa é a maneira que eu consigo fazer sentido do mundo e usar essa lente para enxergar o mundo. E foi lá que eu comecei a respirar, consegui parar e me reorganizar, voltei a estudar. Eu tinha medo de escrever e lá eu fui obrigada a escrever porque o curso, apesar de ser de design, ele era teórico, então eu precisava ler muito, pesquisar muito, escrever muito. Eu perdi o medo de escrever, porque eu tinha medo mesmo, eu não sabia, e comecei escrevendo bem mal. E agora, depois de mais de 10 anos, acho que tá ok, melhorou. E foi aí que eu comecei a me deparar com pensar ética, pensar sustentabilidade no seu trabalho, na sua atuação, quem é você como profissional, o que você entrega para o mundo, o que você está fazendo, qual a sua ética? Você trabalha com atributos sustentáveis? E isso também, gente, tipo 2012, 2013, o tanto de informação que a gente tinha naquela época, o tanto de informação que a gente tem hoje também mudou muito. Os meios de comunicação também, nesse meio tempo, mudaram muito e aceleraram mais, assim como o volume de informações. E foi aí que eu comecei a estudar sustentabilidade. E um novo mundo se abriu na minha frente, as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Eu comecei a gente falava muito sobre entender sistemas, ler sistemas, modificar sistemas, pensar a prática do design em si. E foi incrível, assim, foi um caminho sem volta, porque uma vez que você começa a entender por que as coisas funcionam assim, ou como elas deveriam funcionar, ou quais os impactos negativos ou potenciais impactos positivos, parece que tudo fica mais claro, assim. E para mim, trabalhar com sustentabilidade foi um caminho sem volta. E vocês vão ver que hoje eu nem uso mais o termo sustentabilidade, porque eu acho que muita coisa, muita água já rolou depois disso, e eu acho que muitas marcas, muitas empresas, muitos meios de comunicação, imprensa do setor, eu acho que todo mundo usa sustentabilidade hoje em dia muito como um chavão, assim. Todo mundo virou sustentável, tudo é sustentável, mas a gente sabe ainda muito pouco o que é sustentável naquela marca ou o que é sustentável naquele produto, porque essa informação muitas vezes não é aberta. Então a gente tem que acreditar num discurso que talvez a gente esteja certo ou não, porque a gente tem pouca informação além do discurso. Então eu evito usar sustentabilidade, é por isso que eu busquei mais recentemente nomear melhor o que eu olho e o que eu faço. Eu estou falando sobre justiça climática, estou falando sobre justiça de gênero, eu olho para cadeias produtivas. E no final eu posso voltar nisso para explicar por que gênero e por que clima dentro disso. E aí, eu acho que pode passar o próximo slide, por favor. Então, enquanto eu fazia esse curso lá, eu comecei a pesquisar e eu comecei a escrever não só no curso, mas eu comecei a escrever para mídias especializadas, então plataformas que trabalhavam com moda sustentável e tinham seus editoriais e tinham blogs ou edições mesmo.
de cadernos informativos. Então, foi lá que eu comecei a pesquisar e comecei a gostar. E com isso, eu fui me envolvendo mais, entendendo que pouca gente sabia do que estava acontecendo, do que estava por trás. Foi a época, logo depois também, teve um desastre, o maior desastre da indústria da moda até hoje, que foi a queda do Rana Plaza em Dhaka, a capital de Bangladesh. Inclusive, foi por isso que o Fashion Revolution nasceu. Então, muito começou a se falar sobre isso, principalmente lá na Europa, aqui no Brasil ainda menos nessa época. E eu entendi que a gente precisava de muita informação ainda, de muita educação, de muito didatismo, porque quanto mais eu lia e quanto mais eu pesquisava, mais eu via que o buraco era muito mais embaixo. Então, eu comecei a me encantar por educação e eu voltei para o Brasil. Eu comecei a trabalhar no IED como professora de design sustentável da graduação, depois da pós. Comecei a fazer cursos livres, cursos que eu organizava ou que outras escolas organizavam. Então, Escola São Paulo, Piscina, enfim, fui convidada por algumas escolas, ou por alguns cursos e oficinas, né, também dentro de outros programas. E gostei muito disso. Tanto que eu acho que pode passar para o próximo slide. Eu sou uma das fundadoras do Fashion Revolution no Brasil, porque logo que eu voltei de Londres, ele estava se formando. Eu vi que tinha uma pessoa aqui começando a falar sobre isso. Então, eu me juntei a ela e a gente começou a se organizar estrutura, organizar ativação, organizar redes. E isso foi uma coisa muito interessante da organização desde o começo, foi a criação de redes. Então, redes educacionais, redes de professores, redes de alunos, redes de representantes locais, isso fortaleceu muito as nossas ativações e fortalece muito até hoje. Então, eu trabalhava como diretora educacional, e aqui são alguns dos projetos que eu desenvolvi por lá, com uma equipe ótima também, que trabalhavam comigo. A gente tinha todo ano, a gente comemorava a Semana Fashion Revolution em abril, e as escolas participavam de inúmeras formas, como palestras, oficinas, debates, rodas de conversa, e também construindo bandeiras de retalho para a gente discutir o descarte têxtil e o trabalho em conjunto, o trabalho coletivo, o diálogo e o que surge a partir dessa prática do costurar. Manual Educar para Revolucionar, então era um manual para professores de diferentes idades usarem dentro da sala de aula, atividades dentro da sala de aula com seus alunos para discutir sustentabilidade por meio das roupas. E esse projeto foi muito interessante porque a gente também fez com uma rede, a gente reuniu um grupo de pessoas com olhares diferentes que pudessem contribuir para esse projeto, e foi muito legal. O Fórum Fashion Revolution, porque eu sempre achei, continuo achando, que a academia está sempre muito distante da prática, e ela fica ali, às vezes, num pedestal pouco alcançável e que pouco dialoga com a indústria ou com as pessoas. Então, a ideia desse projeto do Fórum foi criar um espaço onde professores doutores pudessem dialogar com interessados ou com alunos entrado em faculdades, e que a gente pudesse juntar pessoas de outros cantos do país, e a gente conseguiu. E acho que logo a primeira, a segunda edição, a gente já teve muita gente de lugares diferentes mesmo do Brasil se encontrando nos corredores, assim, o que foi muito legal. E a gente desconstruiu um pouco essa hierarquia porque esse tipo de evento acadêmico, né, tem os grupos de trabalho só para doutores, só para mestres, só para sei lá quem, só para o público em geral. E eu acho que isso limita muito a nossa capacidade de colaborar e de trazer novas ideias e outras perspectivas. Então,
esse é um pouco do olhar que eu tenho para educação, mas depois a gente pode voltar nisso e falar um pouco mais também. Pode trocar de slide. Eu estou aqui apertando o meu teclado, achando que eu vou trocar. O índice de transparência da moda, acho que foi o projeto mais importante do Fashion Revolution globalmente e aqui no Brasil também. Eu liderei a implementação dele no Brasil e coordenei ele por 4 anos. E esse é um projeto de pesquisa mais denso, mas ao mesmo tempo didático, porque a gente sempre buscou escrever qualquer comunicado, desde o post até a newsletter, até o relatório de 100 e tantas páginas, de uma forma acessível. Então, apesar dele trazer questões técnicas como transparência, rastreabilidade, devida diligência, compliance e por aí vai, Tier 1, Tier 2, Tier 3, que vocês não precisam saber o que é isso agora, a gente sempre trabalhou ele de uma forma acessível, para que ele pudesse atender diferentes públicos, desde a pessoa que quer entender como o setor está para pensar uma política pública, até as próprias empresas para olharem para suas próprias práticas, entender onde estão os gargalos, as lacunas, onde estão as oportunidades de melhoria. E para o público em geral, conhecer também consumidoras e consumidores, entenderem em que nível de transparência a marca que você compra, que você gosta, tá nesse ranking. A gente começou com um ranking de umas 20 empresas e depois foi crescendo, acho que terminou com um total de umas 60, talvez. E a gente não pontuava, a gente colocava elas em faixas assim de porcentagens, porque a gente entende que a gente precisa enxergar isso como um panorama geral e não como um pontinho atrás do outro. Era um termômetro assim mesmo do cenário atual do setor, mas a gente não analisava a qualidade das práticas sociais, ambientais, trabalhistas da empresa. O que a gente monitorava era o nível de transparência, ou seja, o quanto as empresas estão falando abertamente em seus canais oficiais de comunicação, relatórios de responsabilidade corporativa anuais, o quanto elas estão mostrando o que e como elas fazem. Então, não era sobre ser mais sustentável ou menos sustentável, mas o que a gente sabe sobre essa empresa, sobre as práticas dessa empresa. E a gente tinha um questionário enorme, assim, com 100 e tantos indicadores, não vou lembrar de cabeça agora, onde a gente analisava circularidade, código de ética para funcionários, para fornecedores, formato de contrato com fornecedores, programas de combate ao trabalho escravo, metas da empresa para melhorar, para reduzir materiais de impacto negativo, aumentar o uso de materiais melhores nas suas coleções. Então, os fornecedores, as informações sobre os fornecedores, desde o país, endereço do fornecedor, até quantos desses funcionários são homens, quantos são mulheres, quantos são brancos, quantos são negros, internamente também. Então, quando a gente trouxe esse projeto para cá, foi uma coisa assim, nossa, pânico geral. E a gente entendeu que a gente precisava trazer as empresas para conversar, então essa parte foi importante para o projeto também, a gente não só chegar, analisar e colocar um holofote ali, mas trazer elas para a conversa, para que a gente pudesse pensar juntos, gente, o setor precisa melhorar. E como a gente melhora? Primeiro, a gente precisa enxergar o que está errado, e aí sim a gente começa a ajustar e arrumar as coisas, né? A partir do momento que a gente passa a enxergá-las. Então, esse projeto acabou globalmente no Brasil, mas ele segue sendo importante, ele foi uma ferramenta importante nos anos em que ele teve vigente.
Também a gente organizou um livro falando sobre moda sustentável, que era uma compilação de autoras de diferentes áreas e perspectivas também trazendo as suas impressões sobre o que é moda sustentável, o que é produzir, o que é pensar, qual a ética, né, da moda sustentável. Pode mudar, por favor. Deixa eu ver. Também nesse meio tempo eu comecei a participar de muitos debates aqui nacionais internamente, né, de organizações, enfim, aqui do Brasil, mas comecei a participar desses debates fora também, então para falar sobre transparência, sobre moda sustentável, sobre processos, sobre direitos, né, dos trabalhadores e direitos humanos, impactos ambientais da cadeia. Então, eu tive a oportunidade de participar de palestras e debates fora, nível América Latina, global, ou na Europa, participar como conselheira de projetos também, então trazendo impressões daqui do Brasil, que é um grande país produtor de vestuário, de calçados, um dos maiores, ele estava em primeiro lugar, eu não sei, não lembro esse ano em que posição que ele está, produtores e exportadores de algodão. Então, o Brasil é um país relevante para o cenário internacional também, e eu acho que é muito importante que a gente consiga levar essas informações aqui do sul global, dos países produtores, para os países consumidores. Então, acho que essa troca é bem importante. Aí, depois disso, quase no final, gente. Pode mudar de slide, por favor. Quando eu me desliguei do Fashion Revolution, aqui no Brasil, eu continuei trabalhando ainda com o Global por mais um tempo. E aí, eu e mais duas pessoas, nós fundamos a FEBRE, o Instituto FEBRE. E aqui sim, quando eu falei sobre nomear melhor, aqui a gente não queria falar sobre sustentabilidade de forma geral, a gente não queria falar sobre trabalhadores de forma geral, por quê? Não, nem sobre cadeia de valor de forma geral, porque a gente pode pensar que a cadeia vai desde o produtor de algodão até o consumidor, né? Quando a gente pensa em valor, mas quando a gente fala cadeia produtiva, é a produção. E quando a gente fala de clima e gênero, é porque apesar de a exploração do trabalho, a violação de direitos humanos, ela recaia sobre homens e mulheres, existem questões específicas de mulheres, sobre mulheres, que vão desde questões de saúde até questões de abuso sexual, abuso verbal, enfim. Então, as mulheres, sim, elas estão suscetíveis a mais questões simplesmente porque elas são mulheres. Então, a gente nomeou, porque a gente achou que era importante. E a gente começou a trabalhar nessa intersecção entre moda, cadeias produtivas, mulheres e clima. A gente desenvolveu alguns projetos, mas o nosso trabalho foi muito em criar alianças e conectar organizações, em pensar projetos. Alguns dos projetos que a gente fez aqui é o Experiência Moda Circular, que eu trouxe como exemplo, que foi um projeto desenvolvido pelo Centro de Circularidade Têxtil da Royal College of Art, que é uma universidade britânica. Por meio de uma parceria com esse centro, a gente trouxe uma pesquisa para eles, uma pesquisa deles para o Brasil durante uma Brasil Eco Fashion Week. E para quem não conhece Brasil Eco Fashion Week, eu sugiro que vocês conheçam. Eles trouxeram uma pesquisa que eles já estavam desenvolvendo lá na Inglaterra para cá. A gente trouxe essa pesquisa, né, juntos para entender sobre a experiência do consumidor em relação à circularidade têxtil. Então, a ideia era cruzar depois dados coletados no Brasil e dados coletados lá, e entender particularidades, semelhanças, né, diferenças,
Então, foi um projeto muito legal, principalmente porque ele era bastante interativo. E as pessoas ficavam ali junto aos pesquisadores, montando, desmontando peças para entenderem como é difícil montar uma camisa, quantas partes tem uma camisa, quantos processos de costura tem uma camisa, e para entender modularidade também. Se você compraria uma camisa que as mangas podem sair e de repente se uma manga rasgou, ficou apertado, você não gosta, você já usou e quer uma coisa diferente, você vai lá e compra só uma manga, você vai lá e compra só um punho, Então, para entender novas formas de consumo também, se modularidade é alguma coisa que as pessoas testariam, fariam, gostariam. E um outro trabalho que eu trouxe aqui como exemplo foi uma oficina que a gente desenvolveu em parceria com outras organizações, com as mulheres do Polo, que é um coletivo de costureiras informais do Agreste Pernambucano, com o Colabora Moda Sustentável, com o DIEESE, com quem mais? Sindicatos também. E era uma oficina que o objetivo era falar sobre justiça de gênero e racial e climática na cadeia da moda. Então, a gente organizou 2 oficinas, uma em São Paulo, uma em Pernambuco, para trabalhadoras e trabalhadores, tanto para líderes sindicais quanto para costureiras mesmo. E a ideia era poder trazer mais informação sobre isso, que justamente essas pessoas são as que estão na linha de frente, e são as mulheres, e são as pessoas negras, e são as pessoas mais vulnerabilizadas, ou mais pobres, ou que vivem em territórios determinados, que estão mais sujeitas aos impactos e aos desastres por conta da crise climática. Então, são pessoas na linha de frente que precisam se apoderar mais dessas informações, que diz respeito ao dia a dia delas. Então, foi muito legal, porque foi muito bem recebido, assim, a gente aprendeu muito desenvolvendo esse projeto com e para essas pessoas. Pode dar de novo, por favor. Além disso, eu continuei escrevendo, então eu tenho uma coluna na Carta Capital e uma na Mídia Ninja dentro do Design Ativista. Design Ativista, não sei se vocês conhecem, mas recomendo também. Ah, esqueci de colocar também nas referências no final, preciso acrescentar. Então, faço parte como conselheira e colunista do Design Ativista na Mídia Ninja, que o Design Ativista ele faz parte de um grupo de afluentes da Ninja. Então, tem Casa Ninja Amazônia, tem Planeta Ela, tem Clímax, tem, enfim, vocês devem conhecer um pouco esse ecossistema deles, e um deles é o Design Ativista. Pode passar para o próximo. Depois, se vocês quiserem, a gente também fala um pouco mais sobre o Design Ativista. Ah, sim, e que por fim, antes de entrar agora nos 2 últimos slides que eu vou mostrar para vocês, dizer um pouco do que eu já trouxe ao longo da apresentação, mas que eu assumi o design como uma lente de leitura do mundo. Por quê? Porque ele funciona para mim como uma ferramenta que me ajuda a formular boas perguntas, porque para resolver problemas, primeiro a gente precisa formular as boas perguntas que respondam, né, a essas questões, encontrar e conectar dimensões, contextos, cenários distintos, né, dentro de um problema, dentro de um sistema, pensar soluções dentro de sistemas complexos, como é a cadeia produtiva da moda. Então, ela é extremamente ramificada, ela é global, e ela é muito difícil de ser rastreada, inclusive por isso. E esse percurso todo, ele veio moldando esse olhar sistêmico, né, esse pensamento sistêmico, essa lente crítica, que ao longo de todo esse processo, mas hoje muito mais molda o meu trabalho. E me interessa muito pensar estruturas de poder e desigualdades desencadeadas por elas dentro dessas cadeias. E aí,
Pode passar para o próximo, por favor. E aí vocês vão entender por que os últimos trabalhos que eu participei, que foram lançados agora no final do ano, por exemplo, não fazem necessariamente, não dizem respeito necessariamente à moda. Um deles é essa pesquisa para uma organização europeia que chama Changing Markets, sobre os discursos, o greenwashing do agronegócio, da carne e do leite brasileiro o ano passado, em face à COP, né, que foi aqui em Belém. Então, a ideia era entender como eles se comunicam, como eles se estruturam, como eles se organizam, a incidência, o lobby que eles conseguem fazer político no Congresso é muito, muito forte. Então, aqui eu juntei tudo que eu gostava nessa pesquisa também, porque eu estava olhando para a cadeia produtiva, agrícola, agronegócio, políticas, ou a falta delas, ou a falta de implementação delas, ou as políticas que foram influenciadas pelo agronegócio brasileiro. As emissões de metano, né, muito em relação ao clima, eu estava olhando para políticas de governança climática e emissões principalmente de metano, que são o nosso pior poluidor aqui quando a gente fala de clima. Sim, é o arroto do boi. Então, foi muito legal para dar esse panorama e, por fim, eu ajudei a estruturar, a organizar um pouco essa publicação do Observatório do Clima, que já foi escrita há um tempo, mas foi lançada durante a COP também, que é Caminhos para um olhar, inclusive, sobre adaptação climática. E lá também tem um monte de gente que colaborou e contribuiu, pessoas muito incríveis, assim, dentro das suas diversas áreas, também olhando para a intersecção entre gênero e clima. E que eu falo especialmente nesse, é um estudo de caso sobre a cadeia do algodão, a produção, agricultura familiar, agroecológica em consórcio do algodão. Então, grupos, né, associações de produtores familiares que produzem algodão agroecológico junto com amendoim, gergelim, feijão, milho, enfim. E é muito rico para mim sempre estar em contato com essas pessoas, entender um pouco melhor como eles se organizam, né, dentro dessas associações, o papel do gênero, quais papéis as mulheres ocupam dentro dessas associações e por aí vai. Essas publicações todas, acho que tem mais um slide só, ou dois, e aí vai acabar. Estão disponíveis online. Eu esqueci de deixar o link aqui no PDF, mas se vocês forem depois mandar para as pessoas da turma, eu posso linkar se precisar, para ficar mais fácil de acessar. Aqui é um artigo para uma revista científica que acabou de ser publicado também, apesar de fazer tempo que ele já estava escrito, falando sobre upcycling em Paraisópolis aqui, e discutindo quanto a indústria usa isso como uma grande fórmula sustentável e que, na verdade, não dá, né? Nunca o upcycling vai dar conta de todo o excedente industrial, mas enfim. E outras publicações, Cultura e Clima, é legal essa, porque é do Sede Cultura, uma organização que fala só sobre cultura, e eles fizeram uma edição especial, acho que talvez há um ano, dois atrás, sobre cultura e clima, também as intersecções entre essas duas dimensões. E, por fim, acho que agora é fim mesmo, eu deixei algumas. Pode mudar de slide, por favor. Eu acabei falando mais do que eu falei que eu ia falar. O que eu trouxe aqui de referências para vocês não são referências diretamente ligadas à moda, porque eu acho que isso vocês conseguem, vocês têm outros professores, vocês têm o universo que vocês frequentam, os seus amigos. Então, a minha ideia aqui foi trazer um pouco da bibliografia que ao longo desses anos foi me ajudando a expandir o meu olhar e entender que sim, existem lógicas alternativas de, de estar no mundo, de pensar o mundo, de visão de mundo, cosmovisões, né, cosmologias diversas que permitem que a gente tenha uma relação diferente entre a gente e com a natureza, entendendo, sobretudo, que nós somos a natureza. Então, eu acho que
O que eu trouxe aqui, alguns nomes, Ailton Krenak, Nego Bispo, né, o Amanhã Não Está à Venda, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O Nego Bispo tem um livro, A Terra que é super incrível também, de, assim, nossa, sim, existem pessoas que pensam e enxergam o mundo e se conectam com ele de formas completamente diferentes. O bem viver também, o que é bem viver, como é bem viver, o que é esse conceito, essa filosofia, na verdade, principalmente vinda de comunidades indígenas andinas ali da região amazônica, feminismos, porque sim, a proposta do feminismo como um todo, apesar de existirem feminismos, é uma mudança radical, porque a menos que a gente não mude, a menos que a gente mude completamente as estruturas, a estrutura patriarcal, racista, misógina, capitalista que regem o mundo hoje, a gente não vai conseguir alcançar a igualdade pela qual a gente luta e pede. Então, Lélia Gonzalez, Bell Hooks, Silvia Federici, pensando em Clima Info e Observatório do Clima, que por vezes é um pouco mais técnico, mas é super importante para a gente ter informações científicas corretas, atualizadas, dados comprovados e confiáveis. Eu acho que quando a gente discute questões complexas como o clima, é importante que a gente esteja bem respaldado nesse sentido. E como eu trouxe a questão da educação também aqui no início da minha fala, Paulo Freire, para pensar a educação também, enfim, dá para se esbaldar ali com inúmeras contribuições que ele trouxe para esse pensamento. E agora acabou mesmo a minha apresentação e fico aqui agora. O meu contato fica aí também, se vocês quiserem me acessar depois, mas agora aberta para ouvir um pouco de vocês. Nossa, Heloísa, quanta coisa. Eu fui anotando tudo, tô com o caderno cheio de links aqui. Foi muito, muito bom te ouvir. Agradeço aí toda a disposição de troca. E, gente, por favor, aproveitem aí a oportunidade de trocar com a gente, fazer perguntas. Quem quiser abrir a câmera e fazer a pergunta pela câmera também, super bem-vindos aí às nossas trocas. Licença, eu vi que a Eduarda levantou a mão antes de mim, acho que ela quer fazer uma pergunta. Pode falar, gente. Ah, tá, foi sem querer, então vou aproveitar para fazer. Sobre esse processo, Heloísa, do fast fashion, justamente dos contatos com organizações e marcas, como que foi? Como que você sente que foi a resposta delas mediante a isso, a querer aprender e entender meios que poderiam ser mais sustentáveis, né? Na época do índice de transparência, como eu comentei, né, a gente achou que o caminho seria trazê-las para junto, no lugar de só avisar, vocês vão ser avaliadas, toma sua nota. Então, a primeira reação foi pânico. Não quero participar. E era, não, você não precisa escolher participar, porque a gente só vai avaliar, analisar informações publicadas por vocês, nos seus canais. Então, a gente não vai inventar, não vai fazer uma investigação, não vai. A gente vai só olhar para o que está divulgado publicamente por vocês mesmos. Então, a gente não precisa de autorização para fazer isso, a gente simplesmente vai lá e compila e ranqueia, né, e analisa o cenário. Então, passado o susto, a gente tinha encontros com todas as marcas juntos, isso eu já achei que foi muito legal, porque marcas inicialmente concorrentes estavam ali juntos debatendo a mesma questão, e isso foi bem interessante do projeto. Fiz muita reunião, fiz visita dentro dessas empresas, de forma, obviamente, que a pesquisa ainda continuasse neutra, não para influenciar resultado, mas porque as marcas entenderam que sim, isso era importante, mas que, por outro lado, elas ainda não tinham todas essas informações organizadas.
elas não sabem de onde vem o fio do tecido, elas compraram tecido e fizeram a roupa, e aí se elas perguntam para o fornecedor de tecido, ele não vai saber, ele vai ter que perguntar, então por aí vai. Então, o impacto que isso traz a gente pressiona uma ponta que vai, consequentemente, pressionando o resto da cadeia. Então, nesse sentido, a gente teve retornos muito bons, a gente teve muita informação publicada, assim, que passou de 0 para 20%, de 0 para 50%. Então, foi uma pressão importante, continua sendo, apesar do projeto não estar mais no ar, atualizado, né? Ele está no ar para consulta, mas não sendo atualizado anualmente. E foi importante porque isso deu um destaque para o departamento de sourcing, de sustentabilidade, que eles jamais tiveram antes. E dava para ver a felicidade do departamento, do gerente, do coordenador de sustentabilidade, como era bom, porque eles tinham ganhado com o projeto um aliado para pleitear mudanças e mais questões ali dentro. Então, deu para ver que eles saíram de trás da cortina assim, e ganharam mais destaque, esses departamentos dentro das empresas. Ainda tem muito, tá, para melhorar. Isso não quer dizer que ficou ótimo. Quer dizer que sim, melhorou, porque de 0, né, você já não consegue descer mais. Então, sim, teve progresso? Sim. Progressos muito bons? Sim. Mas, assim, tem muito chão para melhorar ainda. Nem se fale. Mais alguém? Obrigada, Heloísa. A Melissa está com a mão levantada. Pode fazer sua pergunta, Melissa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Heloísa. Boa Sobre o noite. projeto Fórum, esse manual para discutir sustentabilidade dentro das salas através das roupas, eu fiquei muito interessada. Eu queria saber se ele está disponível para acessar em algum lugar, se tem alguma maneira da gente ver esse material. Tá. Tem, tá? E eu posso deixar o. Se você der um Google, eu acho que você vai achar. O manual, talvez ele esteja mais escondido, porque eu não lembro onde ele estava. O fórum, eu não lembro se ele ainda continua sendo realizado, mas eu posso colocar aqui depois os links que faltam na apresentação. Mas, se você quiser achar talvez mais rápido até, se você entrar no meu site, eu tenho um site portfólio que eu falo sobre os projetos que eu trabalhei e continuo trabalhando. Lá já vai ter o link também. É heloisaartuso.com. E todos esses materiais estão disponíveis online, só precisa clicar lá para ver onde, para download gratuito, enfim. Obrigada, Heloísa. Eduardo, agora você levantou a mão mesmo? Ah, tá mudo. Saber. Tem? É isso, pronto. Não, ainda não tá dando para te ouvir. Engraçado. Tá mudo ainda. Vocês estão conseguindo escutar a Eduarda, gente? Não, né? Não. Quer Estamos mandar no ouvindo chat, também. Eduarda? Eu leio para você a pergunta. Melhor. Enquanto ela manda a pergunta no chat, vou fazer um link aqui. Eu gosto muito de entender como que a comunicação ela ajuda a gente, né, a poder disseminar as informações. A gente chega, eu conheci design ativista também, não sabia que era você fazer parte, e, e eu acho que esse é um dos caminhos para quem está estudando moda, quem quer saber mais informações, é um caminho muito importante, né? Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a comunicação, pensando na sustentabilidade e moda, no caso deles, voltado para como empregabilidade, network, quais os caminhos, assim? Os caminhos para a comunicação. Sim. Desculpa, eu não sei se eu entendi direito a pergunta.
para comunicar melhor essas Isso. questões? Bom, em termos de trabalho, assim, de dia a dia, a gente precisa ler muito, precisa conhecer muito, porque ainda mais que vocês são de uma geração que já nasceu digital, a gente está muito, e não só vocês, tá? Adultos como eu também, a gente está muito acostumado a ler manchetes hoje em dia. E a gente lê, né, lê a manchete e deduz o que vai estar escrito ali ou sendo falado ali. E a gente não tem mais a paciência de sentar, ler, pensar, refletir sobre o que você leu e depois elaborar, seja em forma de comunicação, escrita, verbal, vídeo, seja qual for o canal que vocês escolherem. E a gente, uma parte muito boa, que também pode ser muito ruim, das redes sociais e dessa comunicação rápida, é a democratização. Então, qual que é o lado bom? Tá todo mundo ali, mais ou menos, né, junto. Você se conecta com pessoas de interesses em comum, mas ao mesmo tempo todo mundo agora tem opinião. E nem todo mundo que tem opinião entende sobre o que está opinando, né? Então eu acho que um cuidado também de não comprar a ideia imediatamente, entender de onde vem essa ideia, o porquê essa pessoa está trazendo isso, se faz sentido ou não, porque eu vejo que com moda, com sustentabilidade, um pouco do que eu falei na apresentação também, tem muito greenwashing, mas tem muito social washing, cause washing. Então, as empresas, elas se apoderam de discursos. De repente, a empresa vira feminista e tem uma estampa feminista na camiseta, mas ela paga mal as trabalhadoras que estão costurando aquela camiseta. Então, de repente, essa empresa é LGBTQIAPN+, mas não existe nenhuma política de contratação e de manutenção dessas pessoas, desse grupo dentro da empresa. Então, não adianta colocar um arco-íris na propaganda, se dentro, né, de casa você não está mexendo em nada. Então, eu acho que... E a gente só consegue tirar essas conclusões e entender onde estão as mentiras, né, e os enganos, ou quando o discurso é muito maior do que a prática, quando a gente tem informação. Então, eu sei que a gente vive numa era muito veloz, mas eu ainda sou muito fã dos livros, das conversas com as pessoas que estão ali vivendo aquilo diariamente e dos dados. Então, acho que é um pouco isso, assim, porque a gente precisa ter dados. Isso eu aprendi no trabalho também, né? A partir de inúmeras experiências assim do trabalho, você tem que estar munido de dados para ter bons argumentos num debate, principalmente se você for mulher e principalmente se a sua reunião for com homens e principalmente se a sua reunião for com homens mais velhos. Então, você tem que entender um pouco, ler também um pouco ali onde você está, mas assim, essa foi uma lição que um dia me deram e eu aprendi e eu continuo usando até hoje, eu tenho dados, porque eu preciso ter bons argumentos para defender minha tese, para defender o meu trabalho ali, para rebater eventuais argumentos que não sejam tão robustos assim. Essa é uma dica boa, viu, gente? Maravilha, maravilhoso. Obrigada. A Eduarda escreveu aqui a pergunta. Ela fala: fiz algumas pesquisas sobre moda sustentável, com foco em brechós especificamente, e vi que é possível que a moda sustentável supere o fast fashion até 2030. E eu queria saber a sua opinião. Muito se fala sobre sustentabilidade, mas hoje em dia a porcentagem de empresas aderindo ainda é muito baixa, não é? Tem a ThredUp, né, que é uma empresa de revenda americana que ela sempre faz essas pesquisas e solta dados. Não sei de onde veio, se veio de lá, essa 2030. Mas sim, assim, nesses últimos anos deu para ver um real
boom, assim, um crescimento muito grande em peças de segunda mão. E não só peças antigas, né? Você fala, nossa, eu gosto dessa blusa dos anos 80. E ó que demais ela hoje, como peças novas, né? Que é de revenda, mas de peças do ano passado, desse ano, 5 anos, 10 anos atrás. Eu não tenho esses números na mão, mas do jeito que a indústria continua crescendo e aumentando as produções, não vai ter brechó que dê conta. Então, assim, o brechó não pode virar uma desculpa para a indústria continuar produzindo como de costume. Porque o que tem acontecido hoje em dia também, e vocês vão perceber isso, é que muitas empresas que trazem esse discurso da circularidade, por exemplo, porque a gente colocou um posto de coleta aqui na nossa loja e você ganha 10% de desconto se você vier trazer numa próxima compra. Porque a gente tem dentro do nosso grupo uma marca que é de revenda. Porque a gente tem agora no nosso não sei o que da reciclagem. Gente, nada disso é o suficiente. E nada disso pode ser desculpa para você continuar produzindo e crescendo como de costume. Porque o planeta é finito, gente, não dá, a gente já chegou assim, ó, na tampa, não tem mais como. Então, sim, o mercado de segunda mão está crescendo, e com certeza deve e vai continuar crescendo, mas se a gente não mudar o modelo de negócio convencional, não há brechó que dê conta. Até porque a gente encontra roupa no brechó dos anos 60, 50, 40, e que elas estão ali inteiras ou quase inteiras. Vocês não vão conseguir encontrar uma roupa de fast fashion, de um tecido ruim, que esteja daqui 50 anos aqui podendo ser usado, entendeu? Então, é um mercado também que ele não pode servir como desculpa para continuar produzindo loucamente. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é um pouco por creio que aí. sim. A Agnes vai fazer a última pergunta, que já deu 8 horas, tá, gente? Aí depois vocês podem entrar em contato direto com a Heloísa ou passar pra gente, a gente faz essa intermediação, mas só pra gente fechar no horário certinho. Pode falar, Agnes. A minha curiosidade, interesse mesmo, entender quando você diz sobre justiça também dentro do meio de gênero. O que você está querendo dizer nisso, né? Onde o gênero entra nessa pauta? Você está querendo dizer que, no caso, é também sobre muitas das funções que ainda são associadas às mulheres que estão dentro da indústria têxtil, né? Porque, em grande maioria, são elas que estão ali como mão de obra, né? Aí eu ainda fiquei em dúvida, eu queria que você falasse mais sobre isso. Tá, eu vou trazer alguns pontos aqui para dar uma costurada nisso. Primeiro, é isso, partindo do ponto de que grande parte ou a maior parte da produção é uma mão de obra feminina. No Brasil está sempre ali acima de 60%, tem países produtores que chega aí a 80%, 80 e poucos, então realmente é uma indústria que depende da mão de obra feminina. Essas mulheres, né, nós mulheres, a gente tem uma jornada dupla, tripla, porque além do trabalho fora de casa, tem o trabalho dentro de casa, né? Então isso já é mais desgastante. O cuidado, né, o trabalho do cuidado, o cuidado com a família, que é um trabalho invisível e não remunerado, também sobrecarrega essas mulheres. E principalmente se a gente está falando mulheres que vivem, né, em lugares mais periféricos, em lugares que podem ser mais suscetíveis a grandes enchentes ou a problemas em relação ao clima, né? Mas ainda falando sobre mulheres, quando a gente olha para direitos das mulheres em locais de trabalho, como eu comentei, as mulheres, além de estarem suscetíveis ao trabalho análogo ao escravo, por exemplo, elas também podem, por exemplo, desenvolver mais infecção urinária pelo tempo de trabalho, porque não pode sair da máquina, ir no banheiro quantas vezes precisa, ou porque elas estão expostas a químicos e que tem mais interferência num sistema
imunológico da mulher do que do homem, ou se a mulher está menstruada e o banheiro da fábrica não tem um cantinho para ela apoiar o absorvente para poder vestir, e não tem, muitas vezes. Então, assim, as mulheres vão ser mais impactadas. Ou se o filho ficou doente, ela vai perder o dia de trabalho, ela vai ser descontada, que precisou levar ele no médico, porque a casa dela é longe do local de trabalho. Mulheres estão mais suscetíveis à violência doméstica, e isso interfere também no trabalho delas. Então, e agora pensando um pouco nas mulheres e o clima, porque as mulheres são majoritariamente as pessoas que cuidam da casa, dos enfermos, dos pequenos, dos mais velhos, da comida e tudo mais, em um momento de escassez de água, acabou a água, é a mulher que vai ter que cuidar disso. Em um momento de problemas climáticos fora da casa, e ela tem que ficar em casa, isso a gente viu acontecendo na pandemia, por exemplo. Essa convivência fez com que a violência doméstica aumentasse muito. Então, a gente vai vendo que uma coisa interfere na outra, porque são muitas as dimensões que a gente precisa olhar quando a gente fala de mulher. Uma é olhar com uma lente interseccional, que é entender gênero, raça, classe, território, por exemplo. E outra é entender essas dimensões diversas da nossa vida, que é o trabalho, é a esfera do trabalho, é a esfera social, é a esfera dentro de casa, é a esfera psicológica, é a esfera política, né? Mulher enquanto categoria que tem seus direitos violados diariamente. Então, por tudo isso, eu acho que, né, eu trago isso de justiça de gênero, porque é para olhar com essa lente da justiça mesmo, de como o clima, como o trabalho, como, sabe, essas dimensões interferem na vida da mulher todos os dias. E fazem com que ela possa ou não sair de casa para trabalhar, por exemplo. Ou também as mulheres, às vezes, estão também, existem mulheres que elas são obrigadas a entrar no mercado de trabalho, não, né? Mas assumir trabalhos informais, porque elas podem fazer de casa, ou porque elas podem fazer cuidando dos filhos, ou porque elas podem fazer em horários flexíveis, né? Então, elas acabam sendo empurradas para um trabalho informal, com salários mais baixos, né? Porque não tem nada ali dando uma base para aquilo, um parâmetro. Então, salários mais baixos, condições, né, mais degradantes de trabalho, porque é o que sobrou para elas aceitarem, né? Então, porque assim elas conseguem cuidar da casa ou do filho ou fazer mais coisas ao mesmo tempo. Acho que é um pouco por aí. Aí respondi, Agnes? Sem responder, porque eu acho que é um assunto que acaba sendo muito complexo, né, e que demoraria muito mais tempo para falar, que acho que são tantas coisas que englobam, né, mas só o pouco que você trouxe já ajudou muito. Bom, Muito tem bom. mais alguém? Eu acho que é isso, Heloísa. Queria te agradecer pela aula. Foi uma aula maravilhosa. Muito obrigada. Vamos colocar todo mundo em contato. Por favor, sigam a Heloísa também. E, e é isso. Muito obrigada. A aula vai ficar gravada para todo mundo poder assistir depois. E queria desejar boa noite para todo mundo.